Então, pessoal, o Mendel, nos seus experimentos, ele tirou duas conclusões importantes. Aí vamos chamar isso de primeira lei. Que é o quê? Cada característica é determinada por dois fatores. Na época ele chamava de fator. Hoje nós chamamos de genes. Porque na época não se tinha conhecimento de genética. Então esses dois genes determinam uma característica no indivíduo. E esses caras se separam na formação do gameta. Tá? E isso aqui é uma coisa muito importante você entender. Deixa eu pegar uma imagem que eu mandei para vocês aqui. Para a gente relembrar, para fazer mais sentido. Ah, tá, eu incluí no slide. Aqui, ó. O que acontece, pessoal? Quando nós pegamos um cromossomo, como eu expliquei para vocês, ele fica lá dentro do núcleo das células do nosso corpo e eles ficam alinhados aos pares. Você tem milhões de células, cada célula tem lá seus 23 pares, tá? No qual os genes, né, estão localizados nos cromossomos, de forma que os cromossomos que estão em pares, que são os homólogos, têm genes para as mesmas características. Então, qual a conclusão que o Mendel chegou, cara, sem poder observar nada disso aqui que está representado, não ter um microscópio ali avançado para ver essa questão do material genético, não ter experimentos que é feito em laboratório que você consegue visualizar as características do material genético. O cara concluiu o quê? Toda característica do indivíduo é dada por um par de genes. Aí, na época que eu expliquei isso para vocês, vocês podem ver, eu quadriculei um par de genes nos cromossomos como responsáveis por uma característica. O Azão dá uma característica, o V aqui dá outra, o X dá outra, o K dá outra. Então essa foi a primeira conclusão que o Mendel chegou no escuro, sem poder ver nada disso que a gente representou aqui para facilitar a vida. E a segunda conclusão que ele chegou, que é muito interessante, é o seguinte: nós temos 23 pares, ou seja, 46 cromossomos nas nossas células do corpo. Porém, quando eu vou fabricar o meu filhote, eu vou produzir uma célula chamada de gameta, né? E o gameta, ele é feito por um processo chamado de meiose. E a meiose produz células com metade dos cromossomos. Então, se eu pegar esses 23 pares aqui, para cada par, eu vou mandar só um cromossomo para o meu gameta aqui, meu espermatozoide. Essa foi a conclusão que o Mendel chegou, que é muito interessante. Por quê? Isso aqui eu tenho um total de 46 cromossomos. No meu gameta, vou ter o total de 23 cromossomos. Daqueles 46, eu herdo 23. Ou seja, para cada par de genes que me dá uma característica, eu vou mandar um cromossomo com um dos genes para o meu filho. Por exemplo, meu filho ou vai herdar o cromossomo que tem azão e tem vezão, ou vai herdar o que tem azinho e tem vezinho. No caso do meu espermatozoide, tá? E aí, por exemplo, vou botar o flagelinho dele aqui. Agora, minha mulher, ela vai ter o óvulo dela lá também, seus 23, metade dos 46 dela. Beleza? Então, ó, minhas células do meu corpo produzem um espermatozoide com 23
E o ovo da minha mulher também é produzido com 23. E nessa brincadeira toda, eu só consigo mandar metade dos cromossomos. Naturalmente, eu mando metade dos meus genes para o meu espermatozoide. Assim como é o caso da mulher. Então, isso vem a fazer um bom sentido em relação ao que o Mendel fala aqui na sua primeira lei, né? Que a característica é dada por um par de genes, mas na hora de eu fabricar meu gameto, eles vão se separar. Tá? Cada gameto só recebe um gene para cada característica. Gente, alguma dúvida nesse contexto? Tá tranquilo aí? Então tá bom. E aí, o que o Mendel fez, cara? As ervilhas têm várias características. Então, para você não bater cabeça nas coisas, a gente separa uma característica por vez e vai analisando o comportamento dela ao longo das descendentes. Porque você querer entender como que várias características vão se comportar ao serem transmitidas de pai para filho em várias gerações, fica muita coisa para você fazer ideia. Então o Mendel, por exemplo, aqui, ó, dentro das várias características da ervilha, por exemplo, como tipo de semente, cor da flor, textura da vagem, cor da vagem, tipo de flor, ele pegou, vamos supor que primeiro o tipo de semente, se ela é lisa ou se ela é rugosa. Entendeu? E aí ele foi fazendo suas experiências. O que é que foram essas experiências? Eles foram pegando essas ervilhas e foram cruzando umas com as outras. E aí foi obtendo os resultados e tirando essas conclusões. Na verdade, a conclusão que ele tirou desse experimento foi o que a gente leu anteriormente. A primeira lei de Mendel. Olha só, essas ervilhas aí que a gente vai trabalhar aqui são linhagens puras. Isso significa que elas são homozigotas. Característica. Essas ervilhas aqui, que a gente está trabalhando, elas vão ser homozigotas para essa característica que é textura, né? Textura da ervilha. Se é lisa ou se é rugosa. O que significa você ser linhagem pura ou ser homozigoto? Significa que você só vai ter genes iguais. Isso aqui, linhagem pura, vai nos dar uma ideia bem interessante do que acontece, por exemplo, com um cachorro. Como que eu vou estabelecer uma linhagem pura nessas ervilhas? Como é que isso é criado? Isso é bem simples da gente entender. Eu pego, por exemplo, uma ervilha dessa. Eu sei que eu quero, não. A ervilha, ela nos dá a capacidade de fazer autofecundação, né? Ela consegue fazer fecundação nela própria, que ela é hermafrodita e tudo mais. Então, para eu estabelecer uma linhagem pura, basta eu pegar uma ervilha dessa rugosa, por exemplo. Faz de conta que você não conhece a ervilha. Você pega uma ervilha rugosa dessa, faz autofecundação.
Fiz a autofecundação, aí eu vou obter aqui, vamos supor, 1.500 ervilhas lisas e 500 ervilhas rugosas. Aí eu pego alguma ervilha dessa geração que eu fiz aqui, realizo a autofecundação novamente. Só que o que acontece? Eu vou pegar agora, vamos supor, se eu quero, tá vendo que essa ervilha ela deu tanto lisa quanto rugosa ao fazer a autofecundação? Se eu quiser uma ervilha puramente rugosa, o que eu faço? Eu pego uma rugosa dessa geração aqui, ou seja, pegar uma dessas 500, tá? Pegar uma dessas 500 e vou fazer a autofecundação. E aí eu já observo que após eu fazer essa autofecundação, aí eu vou obter, vamos supor assim, 700 rugosas, 700 lisas. Aí, olha o que você analisa. Aqui eu tive muita lisa e pouca rugosa. Agora, quando eu já peguei a segunda geração, a proporção já está meio a meio. Não importa o número, a gente tem que analisar a proporção. Tá vendo que o meu número de rugosa já está equiparando ao de lisa? Aí eu vou fazendo esse procedimento com as que eu quero, que no caso são as rugosas. Pego outra rugosa, faço a autofecundação novamente. E vou fazendo até que lá no futuro, após várias gerações, eu vou ter ali, vamos supor, 980 rugosas. Ou seja, todo mundo nasceu rugoso. O que eu fiz? Eu fui meio que purificando essa raça aqui até eu ter um indivíduo que só vai produzir semente rugosa. E aí a gente fala que ele é o quê? Uma linhagem pura. Ele como é que fala? Ele é heterozigoto. A mesma coisa eu faço para as lisas. Se eu pegar aqui uma lisa e for fazendo autofecundação até que uma hora que ela só vai gerar descendente lisa, não vai gerar descendente com característica mestiça, aí eu tive linhagem pura. E assim começou seu experimento. Ele pegou essas ervilhas e pegou duas linhagens puras para casca lisa e casca rugosa. Aí o que ele fez? A primeira grupo de ervilhas que ele pegou para fazer a experiência, ele chamou de geração parental, tá? Que é geração P. Gente, eu só preciso saber se não embolou a cabeça de vocês a explicação sobre linhagem pura, se eu posso seguir para frente. Mais alguém? Então tá bom. Então, ó, o Mendel pegou essas duas ervilhas, fez o cruzamento entre elas. Aí todo mundo que nasceu aqui, na primeira geração que a gente chama F1, que seria a geração filial 1, né? Os primeiros filhos desse casal inicial. Todo mundo nasceu liso. Então tinha liso e rugosa, todo mundo nasceu liso. Aí ele pegou um indivíduo dessa geração F1 e fez autofecundação, que é cruzar ela com ela mesma. Que é a mesma coisa que eu pegar ela e cruzar com uma exatamente igual a ela. Aqui tá a gente pegando autofecundação, né? Pega o cara da F1 e cruza com ele mesmo. E aí, após, ó, aqui a gente já tem um conjunto geral, né? Os iniciais, a filha que nasceu, pegou uma dessa turma aqui, fez autofecundação, e todo mundo que nasceu na geração F2 veio dentro dessa proporção aqui.
para cada uma rugosa que nascia, eu tinha uma proporção de 3 lisas. E aí, qual que é a lógica aqui? Você pode reparar que a característica rugosa, ela não apareceu nessa geração aqui de filhas, e só veio aparecer na segunda geração. Aqui, por exemplo, o Mendel estabeleceu aquela questão que a gente já mencionou, que é a relação de dominância, né? Ou seja, ali ficou claro que a ervilha de casca lisa, o gene dela predomina sobre o da casca rugosa. Por isso que na geração F1 ali, filhas de pai liso com rugoso, a gente só ficou liso. Tá? E aí é o seguinte, gente, quando a gente vê essas proporções aqui 100% lisas, 3 por 1, isso aqui não está me dando o número de filhos que nasceu, isso aqui está me falando o seguinte, se nasceu 200, 300, 500, 1 milhão de filhos, não importa, importa que todo mundo, 100% que nasceu aqui dessa turma, espera-se de vir nessa característica. Aqui, por exemplo, a gente pode traduzir essa proporção de 3 por 1 como 75% lisa e 25% rugoso. Ou seja, o número de filhos que vier aqui, há a tendência de vir 75% liso e 25% rugoso. Então vamos agora, dentro dessa lógica, nós vamos refazer o experimento usando os alelos, tá? Tudo mais. E foi no final desse experimento todo que o Mendel chegou a essa conclusão aqui, que a gente aplica ela literalmente agora no entendimento. Cada característica é dada por um par de genes alelos que se separam na formação do gameta. Então vamos lá. Vamos refazer o cruzamento dentro desse contexto. As duas ervilhas que a gente começou a experiência são linhagens puras, ou seja, são homozigotas. Homozigoto significa o quê? Para essa característica lisa, eu vou ter um par de genes. Ou seja, a característica textura da ervilha, ser lisa ou rugosa, essa é a característica, eu tenho um par de genes. Um gene da característica lisa, outro gene da rugosa. Então, a primeira lei de Mendel fala, para cada característica, um par de genes. Então, para a característica textura, eu tenho um par de genes. Tá? Que eles vão se separar na formação dos gametas. Então, essa é lisa. Vamos botar o Rzão para lisa e o Rzinho para rugosa. A gente já viu que o Rzão predomina sobre o Rzinho, ou seja, Rzinho é dominante, Rzão é dominante, Rzinho é recessivo. Então essa lisa, quando vai cruzar com essa aqui, ela vai mandar um desses genes para o seu gameta. Porém, como os genes são iguais, qualquer um dos dois vai para o gameta como R, assim como o outro. Então, o filho desse casal, todos os filhos que vierem vão herdar os genes. Rzão, Rzinho. Vai vir um Rzão daqui com um Rzinho de lá. Aí, como nós fazemos autofecundação aqui, ou seja, cruzamos ele com ele mesmo, eu vou cruzar um indivíduo liso, que tem Rzão, Rzinho, com outro liso que tem Rzão, Rzinho. Ele é liso porque o Rzão é dominante e o Rzinho é recessivo. Então vai predominar a característica do Rzão. A do Rzinho ficou enrustida. Aí cruzando esses dois indivíduos, que eu vou ensinar isso aqui daqui a pouco, a gente vai ter esse resultado. Os filhos desse casal podem ter seus genes como Rzão, Rzão, como Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Como que eu faço, gente, cruzamento entre dois indivíduos para analisar os seus genes? Eu tenho dois métodos.
Ou eu faço o método da tabelinha, ou eu faço o método do chuveirinho. Então entenda bem. Eu vou cruzar esses dois indivíduos aqui no nossa demonstração. Então vou cruzar esses dois indivíduos. Aqui eu vou pegar os dois métodos para dar a opção para vocês escolherem o que vocês achem melhor. Se eu for cruzar esses dois indivíduos pelo método da tabelinha, que eu acho mais trabalhoso, não é difícil, mas é mais trabalhoso, eu vou pegar o quê? De um lado aqui na minha coluna, eu vou pegar todos os gametas que esse indivíduo pode ter. Ele pode ter um gameta com Rzão, lembrando, gameta carrega metade, né? Se para a característica ele apresenta 2, o gameta vai carregar 1. Ele pode ter um gameta com Rzão e um gameta com Rzinho. O mesmo vale para o outro indivíduo. Gameta com Rzão, gameta com Rzinho. E eu vou recombinando. Esse com esse, esse com esse. De forma que os filhos desse casal têm a probabilidade, tem 4 probabilidades. Tem chance, das 4 probabilidades, eu tenho chance de herdar 25% de nascer Rzão, Rzão. Já vou ampliar. 50% de nascer Rzão, Rzinho. E 25% de nascer Rzinho, Rzinho. Então tá aí. As probabilidades que tem isso aí. De nascimento dos seus genótipos. Probabilidades, não, probabilidades. E é o seguinte. A outra forma que é bem mais prático é simplesmente você fazer o chuveirinho. Que é você fazer o quê? Você pega os genes desse indivíduo e os genes desse coloca assim. Gente, ressuscitando o conceito. Quando a gente está falando dos genes do indivíduo, nós estamos falando de genótipo. Então, quando eu falar do genótipo desse indivíduo, eu estou falando do Rzão e Rzinho dele. A mesma coisa para o outro. Chuveirinho, você vai pegar o genótipo de um e o genótipo de outro, você vai chuveirando, igual aquela parada matemática. Eu vou combinar esse Rzão com esse Rzão, vai dar Rzão, Rzão. Esse Rzão com outro Rzinho vai dar Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzão, você inverte com o maiúsculo primeiro, vai dar outro Rzão, Rzinho. E depois Rzinho com Rzinho. Como eu tenho 2 das 4 probabilidades, 2 são iguais, seria 25% para esse, 25% para esse, eu somo os 2 em 50. Tá? Gente, alguma dúvida? Então tá bom. E aí, para fechar, que vocês precisam de fazer nessa brincadeira de cruzamentos, é simplesmente o quê? Você vai pegar um casal, vai ver a característica que eles têm e vai ver como é que os descendentes podem herdar essas características. Que é o que a gente faz isso através do cruzamento. Quando eu faço um cruzamento desse, gente, eu não estou falando que o filho vai nascer tanto assim, tanto assado. Eu estou dando uma estimativa de nascimento, ou seja, esses resultados não quer dizer que certamente 25% vão vir a Rzão. Isso aí me indica uma estimativa, significa que eu posso ter
Caramba, tô escrevendo errado de novo. Eu tenho uma tendência de ter 25% dos meus filhos herdando Rzão, Rzão, 50% herdando Rzão, Rzinho, e assim sucessivamente. Então, cruzando isso aqui, eu tenho essa probabilidade de genótipos dos meus filhos. Aí, por exemplo, se eu tiver 1000 filhos como resultado desse cruzamento, eu vou ter uma probabilidade de vir 250, né? 25% eu estimo que venha Rzão, Rzão, 500 Rzão, Rzinho, 250 Rzinho, Rzinho. Essa é a estimativa dos meus 1000 filhos. Há uma estimativa deles virem nessa proporção. E fechando isso, agora eu vou estabelecer a proporção de fenótipo, que é o que? A sua característica visível. Quem é Rzão, Rzão? Da casca lisa. Quem é Rzão, Rzinho? Também da casca lisa. Então eu espero de ter um total de 75% lisa, que vai equivaler a 750 ervilhas das minhas 1000, né? Assim como aqui embaixo tem a proporção de vir 25% com a casca rugosa. Ou seja, das 1000 ervilhas eu espero 250 rugosas. Então, esses resultados ficou muito bom para o Mendel entender que cada característica é dada por um par de genes que se separam na formação do gameta. Então, a primeira lei de Mendel, gente, ela vai me dar essa seguinte quadro aqui. Quando eu cruzo dois heterozigotos, né, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, ou Azão, Azinho, Azão, Azinho, eu sempre tendo a ter essa proporção de genótipos, 50% do heterozigoto, 25% do homozigoto dominante e 25% do homozigoto recessivo. Lembrando, o que é homozigoto? Genes iguais. Heterozigoto, genes diferentes. E a minha proporção de fenótipo, que é a característica, é 75% da característica dominante, que o gene que dá o liso domina sobre o gene que dá o rugoso, e 25% para o recessivo, ou seja, que nós chamamos de 3 por 1. Aqui pode ser 1 por 2 por 1. Né? A cada filho que nascer tem a proporção de 1 vir assim, 2 vir assim e 1 vir assim. Em termos de fenótipo, tem 3 proporções para vir assim, enquanto tem uma proporção para vir assim. E qual exercício que a gente vai fazer para fixar isso aqui? Vamos pegar esse exercício para a gente fazer junto. Ó, em coelhos a pelagem branca é dominante, enquanto a pelagem cinza é recessiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma letrinha qualquer aqui para a gente lidar com isso aí. Vamos botar Czão vai ser cor branca e vai ser dominante sobre a cor cinza. Cinza não, cinza, que eu vou chamar de Czinho. Aí olha só, então começando a resolução. Do cruzamento de vários casais heterozigotos, quando eu falo heterozigoto, eu estou falando de um casal que tem genes diferentes. Czinho, Czão, Czinho casado com Czão, Czinho. Cruzado com Czão, Czinho. Então, qual vai ser o número espelhado de filhotes brancos desse casal? Primeira coisa, eu vou fazer o meu chuveirinho, que é o cruzamento. Sabendo que esse casal ele é heterozigoto, mas ele vai ser de cor branca, porque o Czão domina sobre o Czinho. Então, vou fazer meu chuveirinho e vou obter. Vai ser Czão com Czão,
Czão com Czinho. Czão com Czinho. Aí eu inverto, põe o mouse primeiro e Czinho com Czinho. Me dá 4 possibilidades. Das 4 possibilidades seria meu 100%. Se a gente for dividir, eu tenho 25% de chance de vir assim. Como aqui são dois iguais, vou juntar os 25 de cada um, é 50. E aqui me dá 25%. Então, aqui desses 25%, aqui me dá branco e dos meus 50 também me dá branco. Então aqui, essa turminha aqui, todo mundo, 75% aqui vai me dar branco, que é o que eu quero. Aí você vai fazer o quê? 360 vai ser o meu total, 100% dos filhos. 75% desses filhos vai me dar aqui 270 brancos. Você faz uma regrinha de 3, né? 100% está para 360. 75% está para X. Aí você vai fazer sua conta, vai dar lá 270. Então está respondido. Qual seria o número esperado de filhotes heterozigotos? Ao fazer o cruzamento, eu vi que eu tenho uma proporção de 50% de heterozigotos, né? Czão, Czinho. 50%, se vocês tiverem um total de 360, meus 50% vai equivaler a metade. Então vai ser meus 50% de 360, que vai a equivaler a 180 filhos heterozigotos. Isso aqui vocês aprendem no 8º ano e 9º ano, que é o que a gente está, digamos, basicamente relembrando. Aí por hoje é só. Gente, alguma dúvida aí nisso aí? Isso aí vai ser o que vai cair lá na nossa parada. Tá de boa? Então tá bom. Isso é tranquilo mesmo. Falou? Então eu tô salvando o slide aqui. Quarta-feira eu vou usar ele mais e fazer mais. Aí eu mando para vocês ele atualizado. Beleza, pessoal? Então por hoje é só. Até quarta, se Deus quiser. Vamos com Deus. Falou, Lulu. Vai com ele. Valeu, Mariana. Eu que agradeço a atenção. Vamos com Deus. Valeu, Icaim. Falou, Vitória. Luísa. Duardinho. Abração aí pra vocês. Fala, Mala. Beleza, meu caro? Espero que sim. Por aqui tá tudo beleza, tudo certo. Meu caro, olha só. Aquilo que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Mala, olha, meu amigo, eu sempre trabalhei na área do audiovisual. Eu tive produção, uma produtora na Europa durante 12 anos. Produzi música lá, produzi CD na Espanha, Portugal. E trabalhei no mundo corporativo. Eu, inclusive, no ano passado, parei da consultoria e abri uma empresa de produção de audiovisual, principalmente produção pedagógica, de cinema, teatro. Vou lançar um site daqui a mais ou menos 40 dias, com os roteiros, criando vários produtos, ok? Então, estou te falando isso que assim, a gente nunca conversou profundamente, nunca falei assim, o que eu fiz mais extensivamente. Eu até falei aí há uns 2, 3 meses atrás, até com o Diego, que queria trabalhar, falei com ele no roteiro que eu estava trabalhando, mas eu vi que ele não é a onda dele.
sobre isso aí, Mala, eu vou ser muito objetivo e sincero com você, que eu tenho um respeito por você, não vou fazer culpas. É o seguinte, eu sugiro que vocês façam um projeto antes, porque assim, não adianta, não existe bala de prata, não existe milagre, não existe bilhete premiado. Você falou para mim aí, uma vez só temos que olhar, tem que sair fora desse erro, desse pensamento mágico do bilhete premiado. Principalmente é o seguinte, olha, o que eu puder contribuir com você, que eu acho, é aproximar vocês do pensamento do meio profissional, para que você fale com um cara padrão de linha, desse Sanji, fale com o padrão de um cara, porque os caras só aceitam um projeto, Mala, não é que você toca bem, você vai entender o que você quer, a sua cabeça, existe uma série de entraves, então a maneira que você chegar também, vai ouvir primeiro lá, mas a maneira como você se apresentar, a sua pegada de comunicação de mensagem, então, ou seja, eu gostaria então, se você tiver interesse, a gente pode falar no telefone aí uma hora com calma, conversar um pouco mais, eu entender um pouco mais, mas simplesmente dizer assim, o telefone do Limi é esse aqui, e você liga para ele, você nem precisa de mim, entendeu, Mala? Porque os caras têm várias produtoras aí no mercado, os caras vão querer olhar para o seu dinheiro, te tomar o dinheiro, que se fizer bem ou fizer mal, eles ganharam o dinheiro deles, então atenção com ilusões, isso é onde eu posso até te dar os alertas. Mas é isso, amigo, eu puder contribuir, eu contribuirei. Muito abraço, forte abraço. Vamos lá, tem outra coisa, meu caro, olha, é preciso conhecer bem o mercado. O mercado musical está bem transformado. O mercado musical está bem transformado, mas eu digo o mercado mesmo, porque se vocês estão achando que vocês vão gastar mais dinheiro com gravação, produção musical, não será. O maior valor do 100% tem que ser na distribuição. É como hoje você consegue acessar as mídias de comunicação musical. É ali o dinheiro, vai ser na produção. E eu mesmo, antes até da gente conversar, por isso que eu estou dizendo, você conhecer hoje o mercado. Bem, o mercado está muito transformado. O cara pensa, tem o dinheiro, faça um projeto antes de achar o produto, você saber que tipo de produtor vai ser o cara para você, entendeu? Então, o tipo de produtora que faz a distribuição, que entra nas rádios, se não é rádio, é no streaming, qual vai ser? É no streaming, então a estratégia, mas faz o melhor projeto. Aí é uma empresa digital, nem é de minha, não vai fazer sua distribuição, entendeu? Então, e nessa situação... Você falou num ponto, cara, que na verdade assim, eu pensava em limir essas coisas pelo cara já ter na mão uma máquina de profissionais, digamos assim, que eu sei que eu vou investir meu dinheiro e esses profissionais vão projetar através de anúncios patrocinados na internet meu material. Que o meu maior medo é isso, cara. Eu tenho a noção que hoje a gravação, os caras estão um pouco se lixando. Se você está gravando num Neumann, se você está gravando num AT2020, microfone barato. Que o moleque lá no Spotify grava com o celular, tem 1 milhão de plays, então acabou. Só que assim, por eu não estar dentro do ramo, não ter referência, você pega qualquer agênciazinha para pegar sua música e distribuir, o cara te toma o seu dinheiro, mostra uns resultados lá e acabou, entendeu? Então, se você puder realmente me dar esse caminho das pedras aí, vai ser muito bom. Porque eu tenho alguma noção, mas me falta mais, logicamente. E, cara, um tempo atrás a gente conversou a respeito de trilha sonora e tal, cara. Agora eu tô no ponto para poder trabalhar com isso aí, cara. Entendeu? Aí eu não sei se você tá mexendo com isso. Eu tô com o meu estúdio aqui, né? E já desenvolvi alguma manha de mixagem, de gravação. Então eu consigo produzir materiais, entendeu? Fazendo jingle de campanha política que já fiz pro prefeito.
Então eu tenho condição de trabalhar isso aí. Eu não sei se você estiver trabalhando, mas se tiver, tentar uma vaguinha aí, com o maior prazer. São aí, tudo bem que você encontra um bom cara para produzir, mas, cara, fique relaxado, faça o simples, faça o que vocês fazem melhor. O produtor, cara, faça o que vocês façam melhor. Não pense em gastar dinheiro na distribuição, hein? Fala, Rogério, como é que você tá bom, querido? Como é que você tá? Pô, maneiríssimo o som dos caras. Você que tá produzindo? Coisa boa, cara. Quando você quiser, me passa seu número aí, cara. Você liga pra gente, fala pra ideias. Cara, tem que vir pra ele e parei de frente. Pra nós é uma coisa do mundo. Eu vou sondar todas as opções aí, cara. Vou guardar, ver se o Emerson vai falar alguma coisa, ver que esse chegado se vai falar alguma coisa. Tô conversando com um cara chegado meu também, que já falou uma coisa muito interessante. Olha, o dinheiro para gravar com e dinheiro para distribuir, que é verdade. O maior dinheiro hoje é na distribuição. Só que você tem que arrumar um profissional bala, jogar, chuviscar essa internet. Então vamos estudando aí. Mas troca ideia com seu chegado lá, vamos ver o que sai. Se não achar que você é um produto
comercial que vale a pena ele dedicar mesmo, vai terceirizar tudo, só supervisionar, cara. Então, assim, esses caras trabalham assim, eles trabalham com os famosos, sabe? Eles não lançam ninguém, mas eles lançaram lá atrás. Então, é complicado. Tem uma banda de Juiz de Fora, poxa, vou falar muito. Que já tinha uma estrutura. Eles tinham 50 mil reais, cara, há 10 anos atrás. Chegaram no produtor de São Paulo, falando que isso. Eles tinham uma produtora já, uma pessoa que agenciava eles, mas aí eles foram no produtor deles em São Paulo para poder. O cara era amigo desse. E ele perguntou para ela quantos zeros eles conseguiriam adicionar esses 50 mil. Aí ela falou que não tinha jeito, eles não desfazer de patrimônio, essas coisas. Volta para Juiz de Fora, continua fazendo o trabalho que vocês estão fazendo lá, que vocês têm muito bem. Eles viram a resposta. Então, cara, é complicado, velho. Mas é uma ilusão, cara. Ainda mais agora. É fazer o material, eu acho que o caminho era fechar uma parceria com o selo, com a gravadora, para eles divulgarem, colocarem, tocarem em festivais. O caminho eu acho que é mais pra esse lado, sabe? Festivais nacionais. Mas aí você tem que ter um material que você tem realmente compartilhar e precisa dizer muita coisa, vai gerar conteúdo fundamental pra gente que segue muita banda, que conhece muita banda no YouTube, principalmente dos gringos, cara. Toda semana eu conheço uma banda nova, rock and roll, cara, que tem pra caralho dos gringos que o Brasil não tem. O Brasil tá carente mesmo. Os caras geram conteúdo, cara. Tem uma banda maneiraça, cara, que eu não conhecia. E assim, aí você vai ver os caras têm lá, sei lá, 6 mil seguidores, sabe? Maneiraço, gosta de 6 mil seguidores, é muito doido, né, cara? Os caras estão fazendo conteúdo pra caramba. Posso falar de bandas de outros estilos, tipo a. Boa tarde, pessoal. Fala, Matheus, tudo bem? A questão de semana acho que desarmou aí, deu aquela energia que alterou esse som do. Marcelo, não, cara, a gente não tá conseguindo escutar legal dentro do carro. A gente pediu o cara para aumentar, mas deu uma aumentada muito poderosa, cara. Eu pedi para voltar para trás aí, porque tá perturbador aqui em cima. Imagina para vocês aí. Fala, Maria, boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde.